Junji Ito, um dos nomes mais conhecidos quando falamos sobre mangás de horror. Tendo suas histórias recheadas de criatividade, um horror de colocar tensão no espectador e um traço bem detalhado e bonito. Porém, nem mesmo o tio Junji Ito se escapou de ter um anime ruim por causa de uma adaptação mal feita do seu mangá. E Junji Ito Collections é o exemplo perfeito para falarmos sobre essa má adaptação. Assim, nesse vídeo eu vou falar sobre os motivos de por que eu acredito que esse anime tenha ficado tão ruim. Porém, antes de começarmos o vídeo, dê o like. Junji Ito Collections é uma coletânea de vários contos do Junji Ito juntados em um único anime. Só que já na escolha de como iria ser exibida essas histórias, eles erram. Foi escolhido ser exibido 2 contos por episódio. O problema é que os contos do Junji Ito geralmente têm uma camada de complexidade e profundidade que exige um tempo para desenvolver em toda essa trama. É claro que existem alguns contos mais curtos que dariam para fazer essa divisão, mas não todos como eles fizeram. Essa decisão fez com que muitos episódios tenham um desenvolvimento corrido demais, muitas vezes não tendo um final satisfatório ou não dando tempo para os personagens das histórias se desenvolverem ao ponto de que você consiga criar qualquer laço de afinidade com eles, nos dando a impressão final de que as histórias ficaram medíocres ou só ruins mesmo. A animação. É triste dizer isso, mas a animação desse anime é muito capenga. Bem ruim mesmo. Uma animação toda travada, mal feita e até parece que faltou recursos para os animadores terem conseguido fazer algo decente. É tão decepcionante isso que tem momentos em que você para de prestar atenção na história que está sendo contada, começa a se focar na feiura da animação, fazendo com que o espectador não consiga se concentrar no que está vendo, parecendo que as histórias têm 40 minutos de duração cada uma, quando na verdade só tem 12. Tem momentos em que nem existe animação. São só frames passando um após o outro sem dar sensação nenhuma de um movimento. Observe esses palhaços correndo aí. Eles literalmente estão correndo parados, como se estivessem saltando. Os figuras aí simplesmente não se movem. Simples assim. É tanto cansaço visual que você vai vendo nas animações que chega um momento em que acaba a paciência, fica entediante e dá vontade só de dropar o anime de vez. Traçado. Antes de começarmos a criticar o traçado, eu quero ressaltar que eu entendo que não teria como o anime ter o mesmo traçado, detalhismo e capricho que os mangás do Junji Ito têm em suas obras. Ainda mais se formos considerar que existem desenhos que demoram dias para o Junji Ito finalizar. Então sim, não seria possível ter a mesma qualidade, mas não dava para fazer nada melhor do que isso? Ou isso aqui? O que foi, moça? Tá calva aí? Tudo fica ainda pior quando colocamos o mangá ao lado do anime. E novamente frisando, não estamos fazendo essa comparação para dizer que o anime deveria ficar igual ao mangá. Não. Mas sim para vocês verem o tamanho da disparidade que existe entre os traçados das obras em si. Olhem essa obra de arte. A pele por inteira é cheia de verrugas e irregularidades. Os dentes são bem pontiagudos e grandes. Os olhos com várias linhas de expressão. Dá até para ver os fios do cabelo da mulher. Mas já no anime, os detalhes somem da vista. E cabelo? Você não consegue ver um único fio na cabeça da mulher. As verrugas? Dá pra contar na mão as verrugas que tem no rosto dela. Os dentes foram diminuídos e arredondados, dando a impressão de ser uma boca humana, quando deveria parecer um monstro. E por que colocar essa textura de mármore no rosto dela? Só não ficou legal. Mas vocês acham que foi só essa mulher aí que ficou feia? Com certeza não, meus queridos. Olhem esse cabeça de balão aí. O nome dele é Tetsura. Seu contra está sofrendo com sonhos que duram mais tempo do que deveriam. Bem mais tempo do que deveriam. Basicamente, um sonho que deveria durar pouco tempo estava se estendendo para horas, dias, semanas, e o protagonista não conseguia ter qualquer controle para parar de ter esse sonho. Para adicionar mais sal na ferida, esse tempo em que ele ficava preso nos sonhos
não se refletia ao tempo em que ele passava na vida real. Ou seja, Tetsuro poderia ficar um mês inteiro preso dentro de um sonho, enquanto no mundo real haveria se passado apenas uma noite. O que estava fazendo com que o protagonista perdesse a noção do tempo e espaço em que ele estava vivendo. Sendo assim, quanto mais tempo se passava, mais difícil estava sendo para o Tetsuro conseguir diferenciar o que era realidade ou um sonho. Por isso, ele decide procurar um médico para tentar resolver essa situação. Mas, como vocês podem ver, essa história pode não ter acabado com o melhor final possível. Agora compare essa transformação que o protagonista sofre no mangá e no anime. Vejam a diferença que existe na expressão do protagonista. No mangá, ele parece estar triste e desesperançoso. Já no anime, ele parece estar bravo. Fora também o olho torto que colocaram nele, coitado. Até parece que um olho é maior do que o outro. Na área da cabeça, as rachaduras são muito mais evidentes no mangá. Já no anime, eles nem tentaram. Só colocaram uns fiapinhos de cabelo e isso aí que tem pra hoje. Mas apesar de todos os defeitos de animação, traçados e divisão dos contos, ainda assim existiram contos em que eu gostei de assistir. Como o conto do Suave Adeus, onde uma família invoca ilusões de familiares que faleceram para que eles possam se despedir do falecido de uma forma mais tranquila. Ou até mesmo o conto da garota lesma, em que aos poucos uma garota vai se transformando em lesma e tem um plot twist muito legal na história. Mas essas histórias boas acontecem porque o anime melhora algumas horas? Não, o anime é ruim e sempre ficou ruim. O que te dá ânimo em continuar vendo esses contos que eu citei é a própria história delas em si. Porque são bem criativas e conseguem te passar uma boa sensação. Mesmo com o anime tentando fazer de tudo para estragar a sua experiência. Assim como fez com as outras histórias que tinham potencial de ser boas também. Para finalizar, meus queridos, eu quero que você saiba que o anime é muito ruim. Se quiserem ver as obras do Junji Ito, vejam seus mangás. Porque lá sim vocês vão gostar bastante do que vão ver. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço do Hiro a todos e tchau, tchau.